Fala galera do canal Obscuro, estou de volta, ainda sarando de um resfriado que fiquei até meio que sem voz, mas de volta e trazendo mais um especial para vocês. Você já se tornou um Obscuro? Ainda não? Corre lá, se inscreva no canal e entre nessa jornada de informações, de mistérios, OVNIs e tudo que ronda nesse nosso mundo. Hoje, por exemplo, o nosso especial Obscuro, nós vamos falar sobre a Leonice Finks, que é a garota poltergeist do Brasil. A história que vai se passar no Brasil hoje, beleza? Então, roda a vinheta! Não sei se você já ouviu falar de Leonice Finks. É um caso bem antigo, chegou a passar na Rede Globo, no Fantástico, em diversos canais. E conta a história da Leonice, que é uma garota que tem poderes paranormais. Então, vamos começar do início, mas antes, onde a mãe conta o momento em que Leonice nasceu. Que acredite, Emma Finks, que é a mãe de Leonice, falou para nas entrevistas que quando Leonice tinha apenas 3 semanas de idade, a mãe comprou uma boneca, para bebezinha na época, colocou a boneca ao lado de Leonice. Leonice, com 3 semanas, abriu os olhos, olhou para a boneca e começou a chorar, como se estivesse realmente identificando a boneca ou alguma coisa desse tipo. O que não é normal um bebê com 3 semanas de idade fazer isso. Nem mal e mais eles enxergam. Até então, se eu não me engano, eles enxergam em torno de 1 palmo no máximo. E ainda assim é bem embaçado. Então a mãe de Leonice já começou soltando essa nas entrevistas. Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas. Já na escola, Leonice costumava fazer alguns barulhos em salas de aula para assustar os professores e os alunos, e acredite, assustava mesmo. E não é só isso não, a época que a galerinha os meninos iam com boné na escola, ela conseguia levitar o boné desses garotos, né, dos amiguinhos dela, e fazer com que o boné fosse para lá no telhado, passando pela janela e indo até o telhado. Quando chegava em casa, se divertindo com essa habilidade que ela aprendeu, né, que ela veio adquirindo com o passar dos anos, ela já chegava em casa, começava a levitar pedrinha e fazer um monte, se divertindo. Para ela, aquilo lá era um dom e ela usava como diversão. Certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saí para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? E se tem uma pessoa que conseguia controlar os poderes da Leonice, era o pai, o Arlindo Finks. Bastava um olhar do pai de Leonice para que ela já parasse, não explodisse nenhuma lâmpada, não quebrasse, destruísse nenhuma louça, levitava, deixava cair e tudo mais. Então nesse ponto o pai dela teve esse certo controle. O pai de Leonice, Arlindo, ele faleceu em 2000 deixa eu ver aqui que passou em branco, 2003, com 57 anos de idade, não era tão velho assim, morreu novo até. E algum de seus feitos, tanto professores, alunos da classe dela, amigos e familiares relataram a seguinte lista
dos dons paranormais que Leonice apresentava, que eram ligar e desligar as luzes, muitas vezes fazia elas explodirem, fazer pedra rolar enquanto caminhava, produzir ruídos inexplicáveis, batidas na parede, mover todo tipo de objeto pela casa, como baldes cheios de água, lençóis e colchões moviam sozinho, levitar diversos objetos como vassouras ou baús bem pesados que tinham mais de 20 quilos, por exemplo. Então não era só objetos leves, não, eram pesados também. Então ela tinha um dom muito poderoso. E o que acontece quando alguém aparece com esses dons? A mídia aparece junto. Só que até 1988 era mais uma mídia local, era um pouquinho mais reservado, entre aspas, né? Porém, em 1988, o Fantástico descobriu Leonice e fez uma matéria, fazendo assim com que a garota virasse uma conhecida nacionalmente, né, vamos dizer. O padre e parapsicólogo Edivino Federici, ele descobriu também Leonice e foi lá para conhecer. Ele falou que presenciou diversos casos, diversas coisas que Leonice fez na frente dele. E ele falou o seguinte, que o problema nesse caso é que a Leonice gostava do que estava fazendo, se divertia, dava risada, e que ela deveria ter levado isso para o outro lado, mais a sério, não brincar com esse tipo de coisa. Então ele não concordava com isso, ele achava que isso não ia ajudar ela, o fato dela gostar do que ela fazia. Tanto que ele disse que isso era um desequilíbrio físico e psíquico, que é tudo conhecido como parapsicologia, que é no caso a telergia e tiptologia. Então o padre estava lá trabalhando, tentando investigar e chegar numa solução de como trabalhar com a mente da Leonice para ela ver até onde ela iria e parar por ali e, sei lá, diminuir até zerar esse fenômeno dela. E para parar com essa manifestação de vez de Leonice, o padre até propôs para ela tentar controlar o lado obscuro da mente dela, que isso iria começar a surgir efeitos positivos de verdade. Só que Leonice não estava afim disso não. Ela falou que ela estava adorando ser centro das atenções, ser centro da mídia, gostava do que fazia e não tinha por que parar. Uma das cenas mais famosas de Leonice é a famosa cena do colchão, e que apareceu em diversos canais, que ela está deitada no colchão, de repente o colchão começa a tremer, meio querer que levitar. Teve uma repórter que depois de 23 anos ela acabou falando o que presenciou naquela data e sobre o que ela acha que pode ter sido. Ela acha que pode ter sido manipulação. Por quê? Porque ela falou que no momento que ela foi lá para presenciar esse efeito aí, essa coisa, poder paranormal de Leonice, diz que ela não podia entrar no quarto até Leonice estiver deitada e coberta até quase o pescoço com um lençol, um edredom, não sei. E que entrou, teve os seus efeitos lá, teve as suas causas lá, meio que levitou, não sei no momento exato aquilo que aconteceu ali, e que pediram para a repórter ser retirada do quarto para que Leonice saísse da cama, o que ela achou super esquisito. Por que ela não poderia sair da cama no momento que a repórter estava lá dentro? Será que alguém estava mexendo nessa cama debaixo da cama? Será que tinha alguém debaixo do lençol, uma criança, alguém pequeno que não dá para ser percebido? Então começou-se então a falar na possibilidade de ser uma fraude. Só que vale lembrar de que existiam diversas coisas que foram presenciadas por diversas pessoas. Então, nesse ponto pode não ter sido fraude, mas no caso da repórter, especificamente falando, poderia até ter sido. Então, o auge de Leonice
foi em 1988, que foi quando ela começou a ser conhecida nacionalmente. As famílias diziam que aproximadamente 100 pessoas apareciam de uma só vez na sua casa, e de que muitas vezes elas precisaram ligar para a polícia para interditar a estrada para que parasse de vir as pessoas. E com esse assédio que estava tendo Leonice, e a polícia sempre vindo para intervir, o que aconteceu? Leonice já começou aos poucos a ser esquecida ou se isolar no seu canto. Vale lembrar de que ela era de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Passado um tempo, Leonice se tornou doméstica, só que ela não conseguia parar muito no emprego. E foi aí que ela casou. No que ela casou, pós-casamento, ela começou a trabalhar em casa. As pessoas vinham e ela dizia o que as pessoas tinham que fazer e as pessoas faziam. Então, esse serviço dela, meio que espiritual, durou aproximadamente 10 anos. Em 2002, 14 anos depois de Leonice ganhar sua fama nacional, ela resolveu quebrar o silêncio e na televisão gaúcha resolveu dar uma entrevista. Perguntaram para ela se ela estava casada. Ela estava, não tinha filhos e gostava de ficar no anonimato. Perguntaram para ela se ela ainda conseguia mexer as coisas. Ela falou que sim. Se ela quisesse que o papel voasse, iria voar. Se ela queria acender a luz, ela acendia. Se ela quisesse mover uma cadeira, ela faria. Só que ela evitava porque ela não estava muito assim não querendo muito mais, sabe, esses poderes, essas coisas. Segundo a própria Leonice, ela fala que isso não tem nada de espiritual, e sim é algo da mente dela. Ela imagina uma situação e aquela situação acontece ou acontecia. O repórter então pede para ela demonstrar o poder dela, mas ela se recusa e fala que não vai mostrar, que ela não quer reviver isso de novo. Eu pensava, vamos dizer, se eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então eu acho que era a força da minha mente. Né? Consigo, assim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. E para quem não ouviu, nunca tinha ouvido falar sobre a Leonice, saiba que a vida de Leonice ela foi interrompida quando ela descobriu que tinha um câncer nos ossos. Ela chegou a dar mais uma última entrevista muito debilitada, falando que ainda tinha os poderes e que ela achou que foi penalizada de uma certa forma por obter um poder diferente de todo mundo, mas com isso trazendo-se ao câncer que para ela já estava nos últimos dias. Então ela fala que infelizmente ela foi penalizada por isso. Ela ganhou em algo, mas perdeu em algo. Quando uma nova repórter também questionou se ela iria poder demonstrar os poderes, ela falou que ela poderia até apagar a luz do local que eles estavam, mas alguém iria ajudar ela pelas consequências que ela iria passar depois? Uma pausa foi feita e, lógico, ela acabou não mostrando novamente os seus poderes. Leonice ela faleceu no dia 26 de junho de 2010, 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás. Então, ela veio a falecer pelo câncer. Então, obscuros, Leonice, a garota Poltergeist, faleceu no dia 26 de junho de 2010 com 35 anos de idade. Jovem, bem jovem. Essa foi a história, esse foi nosso especial. Gostaram? Deixa aqui na opinião, o que vocês acham? Vocês acham que realmente é verdade que ela tinha seus poderes para mexer as coisas, ou que não, que isso era uma fraude, era para ganhar fama, mídia, afinal levava tudo meio que na graça, né? O que vocês acharam? Deixa nas opiniões, não esqueça de curtir o canal, se inscrever e nós voltaremos com mais especial. Um grande abraço, valeu galera!